Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Ícaro Moura e está começando mais um vídeo do canal Mais Futebol Clube. E no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma simulação da Copa do Mundo de 2026. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, você já sabe, já curte, segue, comenta e compartilha para não perder nenhum vídeo como esse e depois na vinheta eu te conto. Até lá! Pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aqui uma simulação da Copa do Mundo 2026. Vamos analisar cada seleção, cada grupo, quem vai passar em primeiro, quem vai passar em segundo, quem vai ser o grande campeão da Copa do Mundo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, né, um vídeo mais detalhado sobre Copa do Mundo, não só sobre Copa do Mundo, mas sobre o mundo do esporte, você já sabe, já curte, para não perder nenhum vídeo como esse, e vamos para o que interessa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo do canal, e como vocês puderam ver na vinheta, hoje a gente vai estar simulando a Copa do Mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários a próxima simulação que vocês querem que a gente faça aqui, que a gente faz, tá bom? Bom, pessoal, então vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai estar simulando a Copa do Mundo de 2026, tá bom? E no grupo A, né, nós temos aqui o México, a África do Sul, a Coreia do Sul e a República Tcheca, tá? A gente já fez um vídeo sobre esse, né, falando sobre como cada seleção vem para a Copa do Mundo, e agora a gente vai estar colocando aqui quem vai passar em primeiro, quem vai passar em segundo, quem vai passar em terceiro. Bom, aqui no grupo todas as seleções são iguais, né, ali do mesmo nível de futebol, mas eu acredito que a seleção da República Tcheca pode passar em primeiro lugar. O México eu acho que pode passar em segundo lugar, tá? E aí a Coreia do Sul deve ficar em terceiro. A Coreia do Sul deve ficar em terceiro e a África do Sul deve ficar em quarto lugar. No grupo B nós temos Canadá, Bósnia-Herzegovina, Catar e Suíça. Aqui eu acho que também são as mesmas seleções parecidas, né, o mesmo futebol. Eu acho que a Bósnia-Herzegovina deve passar em primeiro, tá? O Canadá deve passar em segundo e a Suíça deve passar em terceiro, tá? E no grupo B nós temos o grupo C, nós temos o grupo do Brasil, né? Temos Brasil, temos Marrocos, temos o Haiti e temos a Escócia, tá? E eu acho, tá, que o Brasil deve passar em primeiro lugar, tá? Marrocos deve passar em segundo e a Escócia deve passar em terceiro. No grupo D nós temos os Estados Unidos, o Paraguai, a Austrália e a Turquia, tá? Aqui a Turquia joga um pouco melhor, tá jogando um pouco melhor que as outras seleções do grupo. Estados Unidos acho que pode passar em segundo lugar, e eu acho que o Paraguai pode passar em terceiro lugar, a Austrália ficaria com o quarto lugar, tá bom? No grupo E nós temos a Alemanha, temos Curaçao, temos a Costa do Marfim, temos o Equador. Aqui a Alemanha deve passar em primeiro lugar, sem sustos. Aí tem a disputa do segundo lugar entre o Equador e a Costa do Marfim, mas eu acho que o Equador deve passar em segundo lugar e a Costa do Marfim deve passar em terceiro lugar. O Curaçao deve ficar com o quarto lugar. No grupo F nós temos a Holanda, o Japão, a Suécia e a Tunísia. São seleções muito difíceis esse grupo, mas acho que o Japão pode surpreender, pode passar em primeiro lugar, a Holanda em segundo, a Suécia em terceiro e a Tunísia em quarto lugar. No grupo G nós temos a Bélgica, o Egito, o Irã, né, e a Nova Zelândia. Lembrando que o Irã vai à Copa do Mundo. Temos aqui então, em primeiro lugar, eu acho que vai passar a Bélgica, em segundo vai passar o Egito, em terceiro lugar deve ficar o Irã e em quarto lugar deve ficar a Nova Zelândia. No grupo H nós temos a Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Espanha deve passar em primeiro lugar, Uruguai deve passar em segundo, Arábia Saudita deve passar em terceiro lugar, Cabo Verde deve ficar em quarto lugar, mas de olho em Cabo Verde, que é uma seleção que pode nos surpreender.
que todo ano tem. No grupo I nós temos a França, Senegal, Iraque e Noruega. França deve passar em primeiro lugar, Noruega deve passar em segundo lugar e Senegal deve passar em terceiro lugar e Iraque deve ficar com quarto lugar. No grupo J nós temos Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Argentina deve passar em primeiro lugar sem sustos, em segundo lugar deve ficar a Austrália, em terceiro lugar deve ficar a Argélia, em quarto lugar deve ficar a Jordânia. No grupo K nós temos Portugal, né? Temos a República Dominicana do Congo, temos o Uzbequistão e temos a Colômbia. Tá, em primeiro lugar deve ficar a Portugal. Em segundo lugar, eu acredito que deve ficar a seleção da Colômbia. Em terceiro lugar, deve ficar a seleção da República Dominicana do Congo. E em quarto lugar, deve ficar o Uzbequistão. E no grupo L, nós temos a Inglaterra, temos a Croácia, temos o Canadá e temos o Panamá. Deve passar a Inglaterra e a Croácia, tá? E aí a gente só vendo aqui quem passou, né, só dando aquela conferida, México, né, República Tcheca, Bósnia e Herzegovina, Canadá e Suíça, né, Brasil, Marrocos e Escócia, tá, Estados Unidos e Paraguai e Turquia, né, Alemanha, Equador e Costa do Marfim, Japão, Holanda e a seleção da Suécia, Bélgica, Egito, Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, França, né, Noruega e Senegal. Lembrando que os 8 melhores de cada do grupo passam, tá? E o restante deve ficar de fora, porque agora a gente tem 48 seleções, tá? Então agora a gente tem mais uma fase, a gente tem agora 16 avas, tá? Então vamos para os confrontos do mata-mata. Os confrontos do mata-mata nós temos como Alemanha e Paraguai, França e Suécia, México e Canadá, clássico, Japão e Marrocos, Colômbia e Croácia, Japão e Áustria, Turquia e Suíça, Bélgica e Arábia Saudita, Brasil e Holanda, né, já em uma primeira fase de mata-mata, Equador e Noruega, República Tcheca e Escócia, Inglaterra e Senegal, Argentina e Uruguai, clássico, Estados Unidos e Egito, Bósnia e Herzegovina e Argélia, Portugal e Costa do Marfim. Tem alguns grandes jogos já nesse mata-mata, a gente está conferindo. Então vamos lá com o primeiro confronto entre Portugal e Arábia Saudita. Lembrando que eu vou colocar, né, a Alemanha, depois a gente vai pro Brasil e assim vai, tá? Aqui Alemanha e Paraguai passa a Alemanha, Brasil e Holanda. Eu acredito que o Brasil deve passar pela Holanda, mas também muito de olho na Holanda, porque é uma seleção muito difícil. França e Suécia, eu acho que deve passar a França. Equador e Noruega, eu acho que deve passar a Noruega, né? Coloquei errado aí, desculpa, mas vai passar a Noruega. México e Canadá, eu acho que o México tá jogando um pouco melhor que o Canadá, então eu acredito que... Não, desculpa, errei aqui. O Canadá tá jogando um pouco melhor que o México, então eu acho que o Canadá deve passar pelo México. Outro confronto aqui nós temos República Tcheca e Escócia. Eu acho que a República Tcheca deve passar. Japão e Marrocos, muito difícil esse confronto, porque são seleções que estão jogando muito bem, futebol igual, mas eu acho que Marrocos está jogando melhor pela última Copa do Mundo. Inglaterra e Senegal deve passar a Inglaterra. Colômbia e Croácia deve passar a Colômbia. Argentina e Uruguai, clássico, mas deve passar a Argentina. Espanha e Áustria deve passar a Espanha, tá? Estados Unidos e Egito, né? Deve passar aí a seleção dos Estados Unidos. Turquia e Suíça deve passar a seleção da Turquia. Bósnia e Herzegovina e Argélia deve passar a Bósnia e Herzegovina. Bélgica e Arábia Saudita deve passar a Bélgica. Portugal e Costa do Marfim deve passar Portugal. Oitavas de finais, nós temos França e Alemanha, Brasil e Noruega, Canadá e Marrocos, Colômbia e Espanha, Bósnia e Herzegovina e Inglaterra, Argentina e Estados Unidos, tá?
Então tem grandes confrontos aqui, confrontos muito difíceis que poderia muito bem ser uma final de Copa do Mundo, tá? Espanha e Turquia e Bósnia, Herzegovina e Portugal, tá? Então vamos para a nossa simulação aqui, tá? Entre a Alemanha e a França, tá? Eu acredito que a França deve passar pela Alemanha. Brasil e Noruega, Brasil deve passar pela Noruega, mas é um confronto muito difícil. A Noruega está jogando muito bem, passou em primeiro no seu grupo, de olho na Noruega. Canadá e Marrocos, deve passar Marrocos, eu coloquei errado ali, tá? Desculpa. Bósnia, Herzegovina e Inglaterra, deve passar a Inglaterra. Colômbia e Espanha, deve passar a Espanha. Argentina e Estados Unidos deve passar a Argentina. Turquia e Bélgica deve passar a Turquia. Bósnia-Herzegovina e Portugal deve passar Portugal. E agora, entre Argentina e a seleção do Marrocos, França e Marrocos, Espanha e Turquia, Brasil e Inglaterra, Argentina e Portugal, tá? Cristiano Ronaldo versus o Messi aí, né? Um confronto, aí poderia ser o último confronto deles dois, né? Tá marcado aí para ser um grande jogaço, o maior jogo da Copa do Mundo, se não nos engano, tá? E aqui entre França e a seleção do Marrocos, eu acredito que a França deve passar, tá? Brasil e Inglaterra, eu acho que o Brasil deve passar, tá? Porque tem que ficar de olho, é muito difícil, mas acho que o Brasil deve passar pela seleção, tá, da Inglaterra. Espanha e Turquia, a Espanha deve passar, tá? E Inglaterra e Argentina e Portugal, é um confronto muito difícil, mas eu acredito que, por ter a seleção um pouco mais envelhecida, eu acho que a Argentina pode ficar pelo meio do caminho, Portugal pode passar e enfrentar o Brasil em uma semifinal, tá? E aqui nós temos então França e Espanha, tá? E Brasil e Portugal, tá? Só jogaço de bola pra gente estar acompanhando aí, né? Copa do Mundo, amigo. E nesses confrontos entre a França e a Espanha, a Espanha está jogando um pouco melhor que a França. A Espanha deve ir à final da Copa do Mundo. Entre Brasil e Portugal, aí também quem erra menos, mas eu acredito que por ter jogado, né, um pouco mais, já ter um técnico um pouco experiente, eu acho que o Brasil deve passar pela seleção de Portugal e ir à final da Copa do Mundo. Brasil e Espanha na final da Copa do Mundo, né? Aí não tem jeito, vai dar Espanha. A Espanha tá jogando um pouco melhor aí que a seleção do Brasil. Bom, pessoal, então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual seleção vocês acham que são a favorita para ganhar a Copa do Mundo. Aqui na nossa simulação sem clubismo deu a seleção da Espanha. Quero que vocês deixem aqui no comentário a opinião de vocês. E quero que vocês também deixem aqui dicas de próxima simulação de campeonatos, tá? Que a gente faz aqui para vocês, tá? E até um próximo vídeo, tá? Obrigado. E tchau, tchau. Até o próximo. Porque, né, eu acho, tá? Quero que vocês deixem aqui também um comentário de vocês, qual a seleção que vocês acham que vão ser a seleção campeã. Mas para mim a seleção da Espanha vai ser a campeã, porque elas são a atual campeã da Eurocopa, que é um dos torneios mais difíceis, assim, tirando a Copa do Mundo. É uma seleção jovem, né, tem grandes jogadores, né, tem um bom time, tá jogando muito bem, e eu acredito que pode ganhar a Copa do Mundo. E o que falta para o Brasil ganhar uma Copa do Mundo é o erro, né,
de ter trocado muito de técnico, né? O Ancelotti chegou muito tarde, né? Não ficou no ciclo aí. Eu acho que isso pode atrapalhar ele, né? Porque não dá tempo, né? Ali de alguns meses encaixar o time, mas pode chegar, né? Na nossa simulação aqui chegou até em uma final. De repente pode ganhar, de repente pode cair, né? Cedo, porque é futebol e futebol não tem como a gente prever, tá? Então essa foi a minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui a análise de vocês e até um próximo. Tchau, tchau.